A inteligência artificial ela se tornou, obviamente, protagonista em praticamente todas as discussões de negócios digitais. Na verdade, vamos ser sinceros, sobre todas as discussões no mundo no momento que a gente está vivendo. Na educação não poderia ser diferente. A inteligência artificial ela está vindo para substituir a maioria dos cursos online. E se você tem um curso, se você é um infoeducador, é um infoprodutor, se você se considera um professor, você precisa avaliar como a IA pode matar o seu curso e ela vai com certeza derrubar a maioria dos cursos que tem por aí, por um simples fato, as pessoas estão estudando de maneira diferente. Meu nome é Guilherme Saraiva, se você está caindo no canal aqui pela primeira vez, trabalho com educação à distância há 15 anos, hoje eu lidero uma empresa de lançamentos digitais com mais de 30 mil alunos aí em todo o Brasil, com produtos de 200 até 20 mil reais e o objetivo do canal é você visualizar toda uma jornada completa na infoprodução, na infoeducação, uma infoeducação que tenha profundidade, que realmente transforme a vida das pessoas, porque é isso que eu acredito, é isso que eu vivi ao longo aí de todos esses anos, mais de uma década aí, trabalhando com educação à distância. E falando sobre inteligência artificial, é óbvio que as pessoas estão buscando e interpretando os dados de maneira diferente. A gente tem um estudo agora muito recente, muito bacana, feito pelo MIT, que eles até alertam para a dificuldade que as pessoas que utilizam a IA para produzir relatórios, redações ou temas que elas buscam na internet e antes elas buscavam talvez no Google e gerar aquele conhecimento, agora elas buscam direto numa ferramenta de inteligência artificial, o como isso, em muitos casos, faz com que as pessoas esqueçam apenas alguns minutos depois das informações que elas buscavam. Então, a gente vai ter que lidar de maneira geracional com a possibilidade de muitos dos jovens e também dos adultos esquecerem muito rapidamente, porque na verdade eles não absorveram aquelas informações. Eles só passaram por aquelas informações que foram agregadas e organizadas pela inteligência artificial. Agora, olhando para o cenário dos cursos, a gente tem mecanismos de aproveitar a inteligência artificial para organizar muito melhor os cursos que a gente oferece e dar mais ainda personalização e individualização. Hoje eu vou falar com vocês sobre 5 situações, problemas que você precisa avaliar fortemente para a IA não derrubar o seu curso. E a primeira delas, já indo lá, é a sobrecarga de informação. A gente já tinha, ao longo dos últimos anos, uma consciência de que a gente estava vivendo um momento de sobrecarga de informação. Antes a gente tinha, na verdade, uma dificuldade de acesso à informação. Até ali os anos 90, 2000, a gente tinha uma dificuldade de acesso à informação porque essa informação era muito diferida, muito pulverizada e muito fora da internet. A partir do momento que a internet se popularizou, essa informação foi sendo cada vez mais digitalizada. Mas o acesso a essa informação não era tão bem gerido. Então, por isso que os cursos, principalmente online, eles fizeram tanto sucesso a partir de 2010, 2015, aqui no Brasil explodiram ali após o período de 2020, né, do período pandêmico, justamente porque ficou muito mais fácil você agregar essas informações. Só que a inteligência artificial ela trouxe assim, uma parte de agregar e de juntar as informações de maneira absurda. Então hoje a gente está inundado de PDFs, de vídeos, de mapas mentais, de materiais de leitura, assim, essa abundância de conteúdo, ela está deixando de ser informação e ela está virando ruído. Guilherme, o que significa isso? O que significa quando, a partir do momento que ela vira ruído, é que são tantas fontes, são tantos conteúdos, são tantas coisas que a gente precisa absorver, são tantas pessoas produzindo também, que fica difícil você conseguir se concentrar e dedicar a sua atenção a algo que realmente foi construído. E isso se reflete também nos modelos educacionais. É muito comum a gente entrar em cursos e ver uma plataforma gigantesca com uma quantidade de aulas, encontros, mapas e formas de fazer imensa, né? E a gente foi juntando cada vez mais isso dentro das plataformas. E hoje uma das principais dificuldades que eu vejo dos alunos e um dos principais pedidos é: Guilherme, para onde eu começo? O que eu faço aqui? Para onde eu vou? Para onde eu caminho? Então, esse entendimento que a educação vai virar muito mais um caminho de você pegar literalmente pela mão, com o auxílio da inteligência artificial, e diminuir esse ruído, ou seja, tirar todo aquele conteúdo que não é necessário, vai fazer toda a diferença, pois existe uma sobrecarga e uma estafa
de informação dentro do mercado. E o segundo ponto é essa ideia de criação desenfreada. Ela está conectada com a questão da sobrecarga de informação, porque dentro da sobrecarga de informação, a gente também vê um excesso de criação de conteúdos, né? Então, e a IA também gerou isso. Hoje é muito mais fácil a gente gerar novos documentos, novas ideias, novos relatórios, novas aulas, novos materiais só com a inteligência artificial. Inclusive roteiros aqui também para o YouTube, roteiros para o Instagram. Né? É muito mais fácil hoje a gente que ajuda os alunos a produzirem conteúdo para rede social. A gente diz que é muito mais fácil hoje você conseguir produzir conteúdo. Mas, obviamente, a partir do momento que a gente tem uma criação muito mais facilitada pela IA, eu acho que tem um problema aí que a gente precisa endereçar, que é justamente assim, vai se precisar criar tantos conteúdos assim? Esses conteúdos que são criados inteiramente com IA, eles conseguem ter a profundidade ou o toque do expert que é realmente necessário? Então, você utilizar a IA para co-criar é algo super necessário, faz muito sentido, até porque, utilizando bem, ela vai entendendo quem é você e te ajudando a quase criar um clone de maneira produtiva. Mas, mais do que sair criando uma série de coisas diferentes que ninguém vai acessar, é você entender só o que faz sentido para você não gerar mais sobrecarga de informação, fazer exatamente o que faz sentido para que o seu aluno consiga avançar de nível. A gente fala sempre sobre jornada do aluno. Na educação, você tem que olhar o nível que a pessoa entra e até onde você quer que ela saia, qual é a promessa que ela vai precisar cumprir para ter sucesso no seu programa. Entre o ponto A e o ponto B, a gente está chamando da jornada do aluno. Como é que ele vai caminhar nessa jornada tem muito a ver com como você consegue tirar os ruídos da frente dele, ou seja, o excesso de informação, e criar conteúdos muito mais direcionados, ao invés de sair criando um monte de coisa que ele não precisa, você realmente só tocar ali onde ele precisa para que ele consiga avançar na sua jornada. E para isso, você vai precisar estar fazendo pesquisa, você vai estar precisando conversar com seus alunos o tempo todo com a barriga no balcão para entender só exatamente o que ele precisa e não ficar enchendo as coisas ali dentro. Um terceiro ponto que a gente precisa falar é a questão da ausência de metadados. Por quê? Se antes a gente falava muito de SEO, é praticamente certo que até 2030 a gente vai deixar de estar falando de SEO da maneira como a gente fala hoje. Porque se antes você tinha toda uma metrificação da pessoa, dos blogs, dos sites, etc., estarem bem ranqueados nos mecanismos de busca, e aí tinha todo um trabalho, a gente tem profissionais só disso, olhando para SEO, qual palavra-chave, quais textos, como é que você faz, deixa a página mais otimizada, etc. A partir do momento que a gente está dentro do mundo, do universo das inteligências artificiais horizontais, a gente tem uma possibilidade nova de ranquear de acordo com exatamente o que o usuário precisa, e não mais palavras-chave, mas algo muito mais bem direcionado. Ou seja, se você não tem uma organização, o seu conteúdo vai ficar invisível para IA. Se o seu conteúdo ele não tem a leitura que os metadados permitem para que você consiga, de fato, aparecer para pessoas que pesquisam dentro da IA, a maioria das pessoas vai deixar de te conhecer em muito pouco tempo. Então, essa questão da ausência de metadados, essa visão de olhar e falar, olha, eu preciso criar um conteúdo, eu preciso criar um curso que realmente esteja sendo lido pelas IAs, é algo que vai fazer muitos cursos saírem do mercado ainda agora em 2025. Guilherme, sim, 2025 vai mudar muito a maneira de fazer. E o outro ponto que a gente tem que falar é a questão da utilização de agentes ao invés de prompts ou de comandos. O que acontece? O que o ChatGPT deixou muito acessível? A possibilidade de qualquer pessoa fazer comandos, ou seja, direcionar ali a tarefa que ele precisa e receber as tarefas que resolvem aí a vida dele. Então, tá todo mundo ainda muito focado em, cara, qual o melhor prompt? Né? Você vê venda de pacotes de prompts, todo mundo criando a sua ideia de como você pode escrever lá e ter a melhor resposta do ChatGPT ou de outras plataformas. Então, existe um foco atual muito nessa questão dos comandos. Mas, o que a gente está falando, quem vai vencer, quem a gente acredita que vai estar na frente nesse jogo, ele está olhando para os agentes. Então, o que significa fazer os agentes?
é a construção efetiva de elementos autônomos. Olha que legal. Se você pode ter agentes para fazer as tarefas de maneira completa dentro do seu organismo educacional, você pode ter todo um time educacional dentro do seu curso fazendo tarefas que antes seriam caríssimas ou que você precisaria ter uma grande equipe para realizar. Então pensa no seguinte, se eu tenho um agente lá de satisfação que está captando o entendimento do aluno a cada módulo, né? Ele pode ir fazendo pequenos testes, pequenas avaliações de múltipla escolha. A partir do momento que o aluno está estudando o módulo, ele já entende ali as aulas que o aluno passa direto, que ele pula, que ele escuta em uma vez e meia, que ele passa o que ele vai para outra aula direto, ele não gosta daquele professor. Ele já pega a nota de satisfação ali dentro do momento da utilização. Tu imagina a diferença de você conseguir captar esse feedback em tempo real, desse teu agente já analisar inclusive o padrão de dificuldade e já automaticamente, com base em tudo que você tem, recomendar materiais, leituras, tudo que possa ser complementar para ele auxiliar o aluno a quebrar aquela objeção. E aí, ele ainda vai poder fazer um relatório de performance mais individualizado já a partir daquela experiência. Então, quando a gente está falando de agente, pessoal, é a gente criar efetivamente um mecanismo de ter uma equipe toda de performance educacional com a agente IA para entender o aluno, adaptar o seu conteúdo, ou seja, aquele conteúdo básico que você montou e criar jornadas de aprendizagem muito completas. Pessoal, isso é extremamente difícil de se fazer se você for fazer na mão e você tem a oportunidade agora de criar uma jornada absurda para o aluno. Mas, se você não estiver atento ao que a inteligência artificial pode te gerar, você com certeza vai perder essa oportunidade. E o quinto e último ponto aqui é uma questão de estratégia, ou seria talvez a crise de estratégia, né? Eu vejo que a gente está num momento de mercado de descobrimento da IA por parte dos infoprodutores e parece que está todo mundo focado no próximo hack, no próximo macete, em como fazer a IA fazer automaticamente cada coisa. E o grande ponto é, o que você quer como infoprodutor, como infoeducador no longo prazo? O que você pensa em termos de estratégia? Como é que você vai criar um negócio que não vai morrer por conta da IA? Como é que é a estrutura de negócio que você pode criar que vai sobreviver independente da IA? Se você vai ficar só preso na lógica ali de criar conteúdo, disponibilizar, montar aula ao vivo lá e deixar o aluno se virando, eu sinto lhe dizer que isso não é uma estratégia que vai durar a longo prazo. No longo prazo, eu entendo que a educação ela vai ser uma plataforma dotada de muita IA em que as pessoas, os infoprodutores, os infoeducadores de sucesso, eles vão treinar os alunos, treinar essas pessoas que estão dentro da plataforma deles com muita tecnologia para que eles utilizem ferramentas e serviços que sejam do expert também, o que o expert tem à sociedade, para que eles consigam atingir o resultado deles mais rapidamente. Então, é bem provável e entendo que a médio e longo prazo a gente vai ter a educação muito mais como uma plataforma de venda de serviços complementares e que são necessários para a pessoa conseguir atuar na realidade. Então, se você está pensando na infoprodução só no sentido de como a IA pode te ajudar a criar produtos, você invariavelmente vai acabar ficando para trás, porque essa facilitação ela não vai ser só para você, vai ser para todo mundo. Então, pessoal, muito cuidado com a sobrecarga de informações, muito cuidado com o excesso de criação de conteúdo, esteja atento à questão dos metadados, como você está sendo relevante dentro das redes sociais, foque em ter bons agentes de IA, não só em prompts de comando, e por fim, desenvolva uma estratégia de médio e longo prazo, olhe para o próximo ano, tente entender como a IA vai evoluir, a partir do momento que ela for evoluindo cada vez mais, como é que o seu posicionamento vai estar no mercado para que você tenha a IA como um grande aliado e não, sim, como seu adversário que vai mudar todo o jogo. Tá bem? Te vejo no próximo episódio.